Agradecemos a todos que têm estado estudando a palavra de Deus conosco. Estamos de volta, né? Continuar a estudar a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema desta semana é confiança somente em Cristo. Nós vamos perceber que cada vez mais que nós estudamos a palavra de Deus, nós somos transformados. E o propósito original de Deus era que nós tivéssemos vida eterna. Como houve o pecado, né, depois que Adão e Eva aceitaram, né, o pecado, houve a morte. Deus traçou um plano de dar nova vida para mim e para você. Jesus vem para cumprir esse plano. E esse plano envolve a morte de Jesus e a ressurreição. A ressurreição para que ele possa, né, nos dar também essa dádiva da ressurreição. Em Filipenses 3, 10 e 11, Paulo fala sobre isso. Ele quer, de fato, conhecer Jesus Cristo. Conhecer a Deus significa que nós vamos ser transformados. E conhecer também o poder da sua ressurreição. Então, o propósito dele é esse, conhecer Deus e também participar da ressurreição. Tomar parte no seu sofrimento. Isso aí faz parte da escolha da vida, né, de seguir a Jesus. Né? Ele também vai padecer sofrimentos. E me tornar como ele na sua morte. Ou seja, a morte de Jesus foi uma morte honrada. Morte na cruz, mas a morte que veio cumprir o propósito de Deus. Então, ele também, Paulo, participou também dessa forma, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o propósito original, o propósito principal de Paulo era também participar da ressurreição dos mortos. E a Bíblia diz que tem duas ressurreições, né, vamos ver, né? Aqui em João 5, 25 e 29, Jesus fala sobre isso. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então aqui tem dois tipos de mortos. Os mortos que estão no sepulcro, né, que de fato não têm ouvido, né, não tem mais corpo, e tem os mortos que são as pessoas, né, que todos nós nascemos para morrer. E essa morte, né, é para ser a morte eterna. Nós só não morremos porque se nós aceitarmos o plano da redenção, a Jesus diz aqui que nós vamos viver. Então, todos são mortos. Esses mortos aqui diz que vão ouvir a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Quem são esses? São aqueles que, ao ouvir a mensagem do Evangelho, vão aceitar Jesus. Jesus diz que aqueles que aceitarem, de fato, vão viver. E ele diz aqui, por quê? Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. A a natureza humana de Jesus foi algo que foi criada. A natureza divina de Jesus sempre existiu, sempre foi Deus. Ao criar essa natureza humana, foi decidido, é o que ele está falando aqui, foi decidido que ao tornar ser humano, ele ia continuar também tendo vida em si mesmo, como ser divino. É isso que está sendo falado. E isso foi decidido, né, no plano da redenção, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E diz mais, e deu, né, ao poder ao Filho, né, que Jesus tornando-se humano, passou a ter o poder também de exercer o juízo, porque ele passou a ser o quê? O Filho do homem, ou seja, representar a humanidade. E ele diz aqui: "Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão sua voz". Aqui é aquele outro grupo de mortos, né, que estão mortos, né, se nós não Jesus não voltar em um determinado tempo, nós também podemos morrer. E aqueles que estiverem mortos, né, vão ouvir o chamado de Jesus, porque ele é Deus, é o ser divino, e quando ele falar, tudo obedece a ele. E diz que os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, que é essa ressurreição que Paulo falou que quer participar. A Bíblia diz que é a primeira ressurreição. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. A Bíblia fala que é a segunda ressurreição, que é depois de 1000 anos, que será para condenação, para participar da morte eterna. Então só tem duas, não tem meio termo. Ou você vai fazer parte de uma ou da outra. 1 Coríntios 15, 12 a 14 diz assim: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então tinha alguns naquela época que estavam dizendo que Jesus não tinha ressuscitado e que não tinha ressurreição nenhuma de mortos. E aí Paulo explica: se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E alguns acham que não houve ressurreição, né? Algumas pessoas hoje, né, seres humanos, acham que Jesus Cristo não ressuscitou de fato. Aí tem uma razão, tem uma conclusão.
Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, o que eu estou falando aqui, que a Bíblia fala, é vã. E diz: "Também é vã a vossa fé". Ou seja, se Jesus não ressuscitou, não tem sentido nenhum estar pregando o que nós estamos falando. Jesus ressuscitar é a garantia do plano da redenção, que ele vai se concretizar. E aí nós podemos pregar o evangelho. E aí Paulo explica em 1 Coríntios 15, 51, 52, que de fato vai acontecer. E ele diz aqui: "Eis que vos digo um mistério". Mistério, ou seja, algo desconhecido. Na verdade, nem todos dormiremos. Então, ou seja, ele explica que alguns dos salvos vão estar vivos quando Jesus voltar. Por isso que nem todos vão morrer. Dormir aqui é morrer. Mas todos seremos transformados. Que bênção, né? No momento, ou seja, quando Jesus ressuscitar os mortos, aqueles que estiverem vivos, forem salvos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, é algo muito rápido. Ante a última trombeta, porque diz que vai soar essa trombeta e os mortos vão ressuscitar o quê? Incorruptível. Quando ressuscitar, já não vão ter mais corrupção. E nós que estivermos vivos vamos ser o quê? Transformados. Que bênção. Essa chama-se glorificação. Significa que a partir desse momento nós não vamos ser mais pecadores e não vamos mais morrer. Que bênção. Esse é o plano que Deus tem para mim e para você. Então a gente tem que, na verdade, não importa o que aconteça com você, que esteja acontecendo ou que venha acontecer, às vezes a gente esquece, né? Eu vou dizer também que às vezes a gente não esquece, todos nós às vezes esquecemos, mas temos que estar sempre lendo a Bíblia para entender que nós temos que nos alegrar em Deus, não em nossos problemas, né? Que eu dei uma topada, né, na cabeça do dedo, quebrei e aí eu vou me alegrar em Deus porque deu a topada. Não, é alegrar que mesmo com a topada, um dia vai haver um novo céu, vai haver uma nova terra, vai haver ressurreição, nós não vamos morrer mais. Então é se alegrar que em Deus. E aqui diz Filipenses 3:1-3. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, regozijar é se alegrar. Fica feliz. Deus tem a solução. Não importa o que você esteja passando. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Então, a gente tem que ler a Bíblia várias vezes, para não esquecer, para relembrar. E é segurança para nós, como Paulo falou aqui, repetir. Guardai-vos dos cães. Eu fui ouvir no original, essa palavra cães são pessoas o quê? No original é cães mesmo. Mas o significado está relacionado a pessoas que são contrárias à verdade, contrária à palavra de Deus. Ele diz, quem são esses? Ele fala que são os maus obreiros, são pessoas que às vezes estão no meio do evangelho, mas estão desonrando o nome de Deus. Guardai-vos da cordatura, e porque a circuncisão somos nós. Né? Então estavam discutindo alguns, né? E ele falou, né? Paulo passou por uma experiência muito difícil. Ele cria na circuncisão, ele cria em tudo que estava escrito, mas ele não entendia a amplidão do assunto, até que Jesus apareceu para ele, explicou. E ele agora está explicando que a circuncisão verdadeira é a do coração. Aqueles que aceitam Jesus. É por isso que circuncisão verdadeira somos nós, que servimos a Deus em espírito. Então, todos nós participando da circuncisão, participamos, mas agora é o quê? Não é mais da carne. Nunca foi plano de Deus que fosse da carne. Quer dizer que Abraão primeiro aceitou a Deus pela fé, depois que ele fez a circuncisão. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não nos confiamos na carne, porque a carne, na verdade, ela nem vai para o céu. Nós teremos o quê? Nova natureza. Vamos ser o quê? Uma nova carne, como nós vimos ali. E aí, qual é a situação nossa do ser humano? Por que que a gente não pode confiar na carne, em nós mesmos, né? Porque aqui está explicado em Isaías 59, 9-12. Por isso o juízo está longe de nós. Hoje isso é bem atual, né? Sei que Deus é maravilhoso. O juízo está longe de nós, né? A justiça, né? A justiça não nos alcança. Olha como é que é. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Isso que acontece. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Países, né, as nações estão em escuridão. Crises e mais crises. Apalpamos as paredes como cegos. Né? Não consegue encontrar um caminho, uma solução. E como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, mas é, de fato acontece conosco. Como nas trevas, nos lugares escuros como os mortos.
todos nós bramamos como urso, né, todo mundo em crise, em dificuldade, não acaba nunca. Continuamente gememos como pombas, esperamos pelo juízo, ou seja, pelo juízo justo, mas não há. Pela salvação e ela está longe de nós. Como isso é atual, né? Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti. Então as razões do mundo, a situação que o mundo se encontra é o quê? As nossas transgressões, os nossos pecados. Os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, conhecemos as nossas iniquidades, o pecado. Mas a gente tem que se alegrar. Essa é a situação do ser humano desde Adão, depois do pecado. Só crise, mais crise, mais. Mas diz Deus aqui que deu para mim e para você uma solução. Isaías 9:6, 7. Qual foi a solução? Um menino nos nasceu. Quem é esse menino? É o Jesus. Um filho se nos deu, ou seja, foi dado à humanidade um menino, um filho. E diz que o principado, ou seja, o governo estará sobre os seus ombros. Ele vem para governar. Ele vem para substituir Adão, onde Adão não. Teu nome será o quê? Aí esse menino, além de ser humano, filho do homem, ele é Deus. Por isso que aqui fala, será o quê? Maravilhoso. É conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Esse menino é o ser divino que tornou-se homem. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim. Então, o governo de Jesus não vai ter fim. O sobre o trono de Davi, porque Deus prometeu que viria um descendente, né, de Davi para resolver o problema. E esse Jesus aí cumpriu isso aí. No seu reino, e vai firmar, vai fortificar com juízo, olha o juízo aqui, e com justiça. Quando Jesus voltar, que vai ter juízo e justiça. E desde agora e para sempre. Quando Jesus implantar isso aí, nunca mais vai deixar de ter justiça e juízo. E diz aqui: o zelo do Senhor dos Exércitos vai fazer tudo certo. Amém? E bem. Por isso, novamente, Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez diz: regozijai. Fique feliz. Não importa o que vai acontecer conosco. O que importa é que a gente esteja com Jesus até o. E aqui nós podemos ver a vida anterior de Paulo, né, que ele seguia caminhos e trajetórias que ele achava que eram corretas. Às vezes nós também fazemos. É por isso que a gente tem que confiar em Deus, porque Deus tem misericórdia daquelas pessoas que buscam a verdade. Filipenses 3:4-8 diz: ainda que também eu podia confiar na carne, porque ele de fato tinha sangue, né, descendente, né, de Abraão. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ele está dizendo aqui, seja, na questão humana, ainda mais eu. Aí ele explica: ele foi circuncidado ao 8º dia, como Jesus. Era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, né? Segundo a lei, foi fariseu, ou seja, ele era cumpridor da lei, mas ele pensava que cumpria a lei. De fato, nenhum de nós consegue cumprir a lei. Segundo o zelo, era perseguidor da igreja, então ele tornou-se, por causa de tudo que ele aprendeu, um perseguidor da igreja, imagina. Às vezes a gente está indo em caminhos contrários ao de Deus, mas Deus tem misericórdia de nós. Deus, se você for sincero, se você for verdadeiro, Deus vai te guiar para a libertação. Segundo a justiça que há na lei, ele era o quê? Irrepreensível. Na lei, no entendimento deles, do povo de Israel. Mas ele diz que: mas o que para mim era ganho, reputei como perda por causa de Jesus. Ele conheceu de fato a verdade. Então ele viu que isso aí não tinha nenhum sentido. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Agora ele ampliou, né? Que tudo que vai passar, tudo que vai acontecer na sua vida, ele diz: olha, isso aí tudo não tem nenhuma importância. O importante é que a excelência de conhecer a Cristo. Quem é esse Cristo? Jesus, Senhor. Então, é por isso que a Bíblia existe, é por isso que nós temos que ler a Bíblia, para conhecer quem? Jesus, e conhecer a Deus, o Pai que ele enviou. E diz: por isso eu sofri a perda de todas as coisas, deixou para lá. E as considero como escória, porque ele de fato quer ganhar o quê? A Cristo, a salvação. E Efésios 1:3-7 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que louvar nosso Deus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, em Jesus, Deus garantiu para mim e para você que nós vamos receber todas as bênçãos.
Olha que maravilha. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus já sabe, meus, quem são os salvos desde a eternidade. Ele envia a pregação do evangelho para todos, mas ele sabe quem são as pessoas que vão aceitá-lo. E diz que ele escolheu essas pessoas antes da fundação do mundo, para que fossem o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, aqueles que de Deus sabe, né, que iriam aceitar a salvação, iriam aceitar o evangelho, Deus decidiu que eles fossem o quê? Santos e irrepreensíveis. Por isso tem o plano da redenção. Nos predestinou, ou seja, ele traçou um plano para mim e para você, para sermos filhos de adoção por meio de Jesus. Por meio de Jesus, Jesus toma a raça humana e nós passamos a ser filho de Deus por causa de Jesus. E filho também dele também, ele é Deus também, né? É por isso que para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o propósito que ele decidiu a raça humana. Louvor da glória de sua graça. Então, no futuro, nossa existência vai dar louvor a Deus, pela qual nos fez agradáveis a si em Jesus. Tornou a nós agradáveis em Jesus, mesmo nós sendo pecadores e maus. Em quem temos a redenção por seu sangue, ó, e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua. Então, por causa do sangue de Jesus, por causa da morte de Jesus, por causa de Jesus tornou-se humano, nós temos o que? Esperança. Você tem esperança. Por que nós temos esperança? Aqui está explicado, ó, Colossenses 2, 9 e 10. Porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No original, a palavra plenitude é pleroma, ou seja, completa. Jesus é completamente divino e também é completamente humano. Olha, maravilha. Isso é um grande mistério. E diz que nós estamos perfeitos em Jesus, que é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, todo poder que existe no universo, ele é o chefe. Ele é Deus. Mesmo tornando-se humano, ele continuou sendo Deus. Então, vai ser o chefe de todas as coisas. Então, o que de fato importa para mim e para você? E nos dá um exemplo em João 9, 35 e 39. Jesus estava conversando, né, com algumas pessoas, né, e curou pessoas, né, e as pessoas eram incrédulas. Né, e ele chegou para um delas e disse: Jesus ouviu que tinha expulsado, né, o cego de nascença, que nasceu cego. Expulsaram ele, né, porque foi no sábado, né, porque não aceitaram, né, que houvesse aquela cura. E Jesus encontrou e disse: "Crês tu no Filho de Deus?" E ele respondeu e disse: "Quem é ele?" Ele era cego, então não viu, né, não tinha visto. "Quem é ele, Senhor, para que nele creia?" E Jesus disse: "Tu já o tens visto." Agora o cego estava vendo Jesus pessoalmente. Jesus apareceu. E Jesus está dizendo que ele é o Filho de Deus. Tu já tens visto. E é aquele que fala contigo. Aí ele disse: "Eu creio, Senhor", e o que fez? Adorou. Por que Jesus não rejeitou a adoração? Porque ele é Deus. Senão ele dizia: "Não, não me adore não, porque eu sou somente um ser criado, eu sou somente um ser que fui gerado". Não, ele é Deus, por isso ele aceita a adoração. E o rapaz aqui, esse homem, fez corretamente. Disse Jesus: "Eu vim a esse mundo para juízo", ou seja, julgamento. Porque em função da pregação do evangelho vai haver um julgamento. Aqueles que aceitam, aqueles que rejeitam. A fim dos que não veem, vejam. Porque todos nós nascemos cegos, né, espiritualmente. Mas se aceitamos o evangelho, nós passamos a ver. E os que veiam sejam cegos. Talvez você não estivesse entendendo muita coisa hoje, e agora você estudando a Bíblia aqui conosco, né, com a presença do Espírito Santo, tu agora está vendo, está entendendo. E Deus te abençoe. E sempre vai te abençoar, se você buscar a verdade. E a Bíblia diz que nós estamos numa guerra. Por isso que nós temos que ver a verdade. Lucas 4, de 5 a 8, diz que Satanás tentou Jesus e diz que o diabo, né? Satanás significa diabo, né? Significa enganador. Levou Jesus a um alto monte e mostrou, num momento de tempo, todos os reinos do mundo, né? Isso aqui eu sempre questiono. Né? Isso aqui tem a ver com a forma da Terra. Se é um globo, como isso aconteceu? É complicado. Se é plano, mais fácil. Né? Eu não estou dizendo qual é a forma, mas
Isso tem a ver com a forma da terra. E disse o diabo, Satanás: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Então falou para ele que ia dar poder e glória. Que glória e poder é esse? Diz, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Quem te entrega esse poder e glória para ele? Adão. Quando Adão cai, passou o governo da terra para quem? Para Satanás. Isso durou até quando? Até Jesus reivindicar isso depois da ressurreição. Jesus morre, ressuscita, vai para o céu e ele reivindica isso, o governo da terra. Por isso, quando ele vai lá em Mateus 28, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28. Isso ocorre depois que Jesus ressuscitou, foi no céu e aí reivindicou o governo da terra. E foi dado para ele esse governo. E é por isso que aqui fala, ó, né? Aqui fala na Bíblia, fala, ó, aqui na Bíblia nos diz aqui, vamos ver, relembrar. Ó. E chegando Jesus, diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque antes o governo da terra estava sob o governo de Satanás. Quando Jesus morre, ressuscita, vai para o céu, ele toma de volta o governo. E diz: por isso, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando o quê? A guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Quais são todas as coisas que Jesus nos mandou? Está na Bíblia, está nas Escrituras. Jesus que deu o Espírito Santo para revelar a vontade dele aos profetas. Então Jesus diz aqui, ó, diz, Satanás chega e diz: olha, eu vou te dar tudo, o governo da terra. Mas Jesus não aceitou. Jesus tomou de volta e disse o quê? Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Satanás, para alguém, as pessoas que adoram ele em sociedades secretas, que existe ainda, a sociedade continua existindo até Jesus voltar, até Jesus destruir elas. Tem pessoas que têm muito poder financeiro, poder político, poder religioso, poder de todas as formas que você imaginar, porque está adorando Satanás. E tem muitos que não têm nada, estão sendo perseguidos porque está adorando a Jesus. Eu faço parte desse grupo. Não tem poder nenhum. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, meus irmãos, nós temos que adorar somente a Deus. Não podemos nos prostrar perante Satanás. Não podemos barganhar com ele. E nós temos que adorar a Deus de que forma? João 4,24 diz: Deus é espírito. Esse espírito aqui não é uma alma, né, vagante, não. É espírito, é o poder. E importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Então a gente já tem que adorar Jesus também, né? Deus o Pai, Santo, em espírito e verdade. Então, Mateus 16, 24, 26 diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Então, você hoje está sendo convidado. Satanás está convidando muita gente e dando poder para essas pessoas. Mas Jesus convida a gente de forma totalmente diferente. Se você quer vir após mim, renuncie a si mesmo, ou seja, a sua natureza pecaminosa. Renuncie. Tome sobre si a sua cruz e siga. Ou seja, decida obedecer a Jesus, fazer a vontade dele. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, essa vida que Satanás quer te dar, que o mundo quer te dar, é para perdição. E se quem perder essa vida, né, ou seja, negando a si mesmo, deixar para trás essa vida, por amor de Jesus, vai encontrar de fato a vida verdadeira. E pensa. Pois que aproveita, Jesus fala, ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é alma? Nós. Nós somos alma vivente. Nós não temos alma, né? Alguns, né, têm ensinado totalmente errado, né? Na Bíblia, né, que as pessoas, né, têm alma. A Bíblia, né? Tem alguns que citam até a passagem da Bíblia, né? Só que aqui no original tá aqui, ó, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Aqui é o ruach, né, que alguns chamam pneuma, em outras versões chamam o quê? Espírito, ou fôlego. E o homem foi feito alma vivente. Ou seja, nós passamos a ter alma? Não Não. entendi isso. Nós somos alma vivente. Nós não
temos alma, nós somos alma vivente. Então, aqui é a explicação, Jesus vai perder a sua alma, ou seja, perder a sua vida, perder você por completo. Que dará o homem em recompensa da sua vida, ou seja, da sua alma? O que você vai dar? A única coisa que Jesus pede é que você aceite Ele como Senhor e Salvador. Se você aceitar, você vai ganhar a vida eterna. Então, 2 Coríntios 5, 18, 19 diz assim: e tudo isto provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos diz, quando Jesus estava morrendo, depois a gente pensa que é só Jesus que estava ali. Não. A Bíblia diz que tudo provém de Deus. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o mistério da reconciliação. Como é que foi isso? Diz, isto é a explicação agora, como é que foi essa reconciliação. Deus, quem é Deus aqui? Deus Pai e Deus Espírito estava em Cristo reconciliando consigo, porque não há separação mesmo entre Deus Pai, entre Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só há um Deus. Então, se Jesus salvou a humanidade, quem salvou a humanidade? Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que diz aqui que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. E é essa palavra eu estou trazendo para você hoje. Ou seja, quem salvou a humanidade? Deus. Que Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que você é batizado em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algum quer dizer que o Espírito Santo não faz parte da divindade. Então, Jesus está com algum problema. Por que Jesus mandou batizar em nome do Espírito Santo? Alguns dizem, não, mas não tem essa passagem do Espírito Santo, né? Só que a Bíblia diz em várias passagens que o Espírito Santo nos salva, o Espírito Santo nos transforma, nos conduz, né? E Deus também, da mesma forma, Deus o Pai. Mateus 28, como eu falei, 28, 18 e 20, né? Já expliquei. Jesus chega e dá-me dado todo o poder no céu e na terra. Já expliquei. Né? Então, ele quer que nós aprendamos o que está escrito na Bíblia. Por que Jesus traçou esse plano? Porque as Escrituras, meus irmãos, ela foi perseguida. Ela só chegou até nós, fruto da morte de muitas pessoas chegar até nós. E ainda estão fazendo más traduções para a gente poder não entender da forma correta. Então, Colossenses 1, 15, 20 diz assim, Jesus é o quê? É a imagem do Deus invisível. Imagem no original, sabe o quê? É caráter. Eu ouvi. É núcleo. É o núcleo do Deus invisível. Assim. A gente fica pensando em imagem aqui como imagem de espelho. Não é isso que está descrito lá, não. Lá está dizendo que é o caráter. É o próprio Deus invisível. Está dizendo lá. Jesus é o próprio Deus invisível. É o primogênito, no sentido não de nascimento, mas de principal. O primogênito é o principal. É por isso que nós podemos dizer que depois, nas promessas que foram dadas para José, José foi considerado o primogênito, mas ele não era o primeiro que tinha nascido. O primeiro que tinha nascido era o bem, mas passou a ser o primogênito, que é o principal, o mais importante. Pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Então, aqui já está escrito. Se ele é o Criador, então ele é Deus. Tantas coisas o quê? Visíveis como as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo poder, toda organização que existe no universo, foi Jesus que fez. E diz que tudo foi criado por ele. Porque Jesus criando, o Pai está criando, o Espírito Santo também está criando. Não tem separação. E para ele, porque é para ele, é para Deus o Pai e para Deus o Espírito Santo. É o propósito da criação. Ele é antes de todas as coisas, então não existe a opção dele criar si próprio. Né? Ele é antes de todas as coisas, ele é o Criador. Todas as coisas subsistem, elas mantêm existindo por causa de Jesus. Que bênção, que maravilha. Deus deu essa compreensão para Paulo, para trazer isso para nós. Ele é a cabeça do corpo, né, da igreja, ou seja, ele é a cabeça também da igreja, é o chefe, é quem manda na igreja. Uma hora a igreja passando por muitas crises e vai passar até o fim, mas uma hora Jesus vai limpar a igreja, porque ele é quem manda, ele é o chefe. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro, né? Dentre os mortos? Não, mas ele é o principal dentre os mortos. É por isso que ele fala aqui primogênito. Porque dentre os mortos, muitas pessoas morreram, né? Antes de Jesus.
para que tudo tenha preeminência, ou seja, ele seja mais importante em todas as coisas, porque foi do agrado do Pai, né? Deus, o Pai, no plano da redenção, decidiu: ó, tu vai te tornar humano, mas meu irmão, vai manter tua divindade e vai manter em você toda a plenitude da divindade. Oh, que bênção, né? Então, Jesus andando, né? Como um pobre, Deus, o ser divino andando entre nós. E havendo ele e havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, né? Ele fez a paz perante a si próprio, salvou a raça humana perante a si próprio. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo, ou seja, consigo mesmo, porque ele é Deus. Todas as coisas, quais? Tantas que estão na terra como as que estão no céu. Que bênção. Que maravilha. Passa tempo lá estudando isso aqui e entendendo a maravilha que é Deus, né? Quem é Jesus. Então, Filipenses 3, 10, 15 diz assim: só há uma coisa que nós temos que fazer. Qual é a principal? Conhecer a Cristo. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ele fala, para ver de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentro de nós. A gente já viu isso aqui, que ele falou. E aí vem essa parte aqui que eu não esqueço. Eu sempre lembro quando estou no meio das dificuldades, e eu espero que você também lembre. Não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Nós não pensamos, podemos pensar nisso, eu sou perfeito, eu já alcancei. Não se preocupe com isso. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O que, que a gente tem que prosseguir para alcançar o plano da redenção que Deus tem para mim e para você? Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Não tem que estar pensando nisso. Ah, já alcancei, já sou santo, sou perfeito. Não se iluda, nós não somos santos nem perfeitos. Mas uma coisa nós temos que fazer, qual é? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Você errou, você falhou, cometeu erro, deixa para trás. E avança para as coisas que estão diante de ti. Que é, prossegue para o alvo. Qual é o alvo? É a vida eterna em Cristo Jesus. Prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos. Esse perfeito aqui não é que você não peca, não. Perfeito no entendimento. Pintamos, ou seja, isso mesmo. E se você sente ou entende de forma diferente, que Deus te faça entender a verdade. E o que é a vida eterna? É o que Paulo falou aqui antes. Vida eterna, Jesus mesmo falou. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Quem ele está falando aqui? Deus o Pai, Deus o Espírito. E a Jesus Cristo a quem enviaste, que também é Deus. Que bênção, né? Que maravilha. 1 João 5, 10, 12 diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. O Espírito Santo vai dar o testemunho para você. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. Então, Deus deu testemunho de Jesus. Então, se você não crê em Jesus, você não está crendo no testemunho de Deus. Ele falou, né? E ainda enviou uma pomba, né? Que representando o Espírito Santo. São três, né? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Que bênção. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida. Então, esse é o resumo. Como é que você tem o Filho? Como é que você tem o Filho? Lá em João explica. João 1, verso 12. Como é que a gente tem o Filho? Diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam. Tá? João 1, 12, 11 e 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui, tá? E aos que creem no seu nome. Então, quem são esses aqui que têm a vida? Os que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Vão ter a vida. Permanecer até o fim. E Jesus ainda diz mais, João 10, 28, 27, 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Então, se você tem comunhão com Deus, Deus ouve você e você ouve Deus. Como é que você ouve Deus? Lendo a Bíblia, orando. O Espírito Santo está te guiando. E como é que Deus te ouve? Quando tu ora, quando tu busca Ele, Ele está te ouvindo. E Ele te conhece, por nome.
E ele diz: "E eu dou-lhes a vida eterna, as minhas ovelhas". Oh, que bênção. Não importa o que esteja acontecendo contigo. Nunca hão de perecer. Jesus está falando de perecer, isso aqui é a morte eterna. Não vão participar da segunda morte, morte eterna. Porque a gente pode morrer, vários já morreram, inclusive Paulo, né? E Pedro, vários apóstolos morreram. A morte, primeira morte, né? A morte nada. Todos padecem, né? Não é essa perecer que Jesus fala, é a morte eterna que ele está dizendo aqui. Ninguém vai retirar elas da minha mão. Então só tem um jeito, meu irmão ou minha irmã, é você abandonar Jesus. Se você não abandonar, minha irmã, pode ficar alegre, pode ficar feliz. Não importa o que aconteça com você. Um dia Jesus vai te colocar na eternidade e vai te dar a vida eterna. Então, no livro Atos dos Apóstolos de Ellen White, que eu recomendo que você leia, diz assim: aquele que deseja construir um caráter forte e harmônico e ser um cristão bem equilibrado, porque Deus quer que nós sejamos equilibrados, temos que ter equilíbrio. Né? Hoje tem muita confusão de comer, do que não comer, do que beber, do que beber. Estão condenando arroz, condenando carne, condenando tudo, ou seja, é uma confusão. Fique centrado na Bíblia. Satanás é esperto, ele quer causar o desequilíbrio e a confusão. Deve dar tudo a Cristo e fazer tudo por ele, pois o Redentor não aceitará um serviço dividido. Você não se confunda. Aquilo que Deus revelou e está claro como verdade, não aceite ninguém vir com outra conversa, não. Precisa aprender diariamente o que significa entregar o próprio eu. É o que Jesus falou, quem entregar o próprio eu, negar a si mesmo. Precisa estudar a palavra de Deus todo dia, aprendendo o seu significado e obedecendo os Por quê? Que Satanás vai trazer ideias novas e fantásticas. É só ver o TikTok, né? Instagram, a confusão está grande, meus irmãos. Então, temos que ler a Bíblia e compreender a Bíblia para não sermos enganados. Assim, nós podemos alcançar o padrão de excelência cristã, que é ser equilibrado. Dia a dia, Deus trabalha conosco, aperfeiçoando o caráter que nós devemos ter para resistir no tempo da prova final. Então, temos que resistir. E a guerra já está acontecendo. Diariamente, o cristão pode viver diante de homens e anjos numa experiência sublime, com a Bíblia, com oração e obediência, mostrando o que o evangelho é capaz de fazer para os seres humanos decaídos. Não é que nós sejamos bons, não, mas Deus é bom e Deus nos transforma. Diz aqui ó, que os últimos raios da luz misericordiosos, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, qual é? É a revelação do caráter do amor divino. Qual é essa revelação? O Filho de Deus veio te salvar. O Filho de Deus veio garantir a ti uma nova chance. Os filhos de Deus devem manifestar a glória de Jesus. Como? Vivendo o melhor possível, de forma obediente. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus fez por ele. Por isso, se não tem frutos na sua vida, tem algum problema. Os frutos é só o sinal de que tem um problema. Mas o principal é a conversão. Se a conversão, vai haver fruto. Não tem conversão, não tem fruto. E Jesus diz para mim e para você, nós estamos numa situação hoje muito próxima de Jesus voltar. E ele diz: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O que você está fazendo no Facebook, no TikTok, no Instagram, né? Na internet, nas mídias sociais? Você está pregando o evangelho? Você está juntando com Jesus? Ou você está espalhando? Você está a favor de Jesus ou está contra Jesus? O que você está falando, né, das pessoas a respeito do casamento? O que é o casamento? Deus diz que é o quê? Homem e mulher. Qual é o dia de guarda? A Bíblia diz que é sábado. O que devemos comer? Está lá em Levítico, né? 11. Tem alimentos que não devem ser comidos. Como devemos casar? Em Levítico 18. Como devemos viver a vida cristã? Leia a Bíblia. Então, se você não está ensinando as pessoas com o seu exemplo, com o seu testemunho, você pode estar espalhando. Você pode estar contra Jesus. E Deus te abençoe na tua decisão. Porque no dia a dia que nós vamos mostrar de que lado nós estamos. Eu decidi, meu irmão, estar do lado de Jesus. Por isso eu vou lutar para falar a verdade sempre. Mesmo que eu sofra com ela, eu vou dizer a verdade. É essa. E eu vou lutar para obedecer. Que Deus te abençoe na tua decisão. E Deus te dê um bom fim de semana.
Já desejo a ti que um feliz sábado, que começa no pôr do sol da sexta, a pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.